E nesse momento eu vou falar sobre o papel do homem, que é um papel muito importante, como a gente vê aqui no versículo 23. Vamos ler o versículo 23 de Efésios 5. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, ou seja, cabeça significa líder, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. 1 Timóteo 3,4 também diz assim, que o homem deve governar bem a sua própria casa. É um requisito para que o homem seja pastor, né? Para que ele tenha uma liderança na igreja. Então nós vemos aqui que Deus estabeleceu o homem como cabeça, como líder na família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então o sentido de cabeça aqui é de liderança. E isso é uma coisa muito complicada porque muitas pessoas não conseguem entender bem o que significa isso, ser cabeça, o que significa o homem ter a liderança. E às vezes acabam distorcendo as coisas e tendo um tipo de atitude que não agrada a Deus. Também lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9, Paulo diz o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Paulo aqui não está querendo dizer que a mulher é inferior ao homem, como tem muita gente que acha que a mulher é inferior ao homem. Os dois têm o mesmo valor diante de Deus, tanto mulher quanto homem. O que Paulo está ensinando aqui é que há um princípio na criação de Deus. Deus primeiro cria o homem, depois ele cria a mulher como auxiliadora. Cria a mulher por causa do homem. Por causa desse fato, o homem exerce a liderança na família e a mulher a sua auxiliadora, para que tudo possa funcionar bem, como uma engrenagem. É importante a gente compreender, irmãos, que tudo na vida tem princípios, tem uma maneira para poder funcionar bem, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Se a gente olhar até num sentido humano, nas empresas, não existe uma empresa que não tenha liderança e pessoas que são subordinadas àquela liderança. Se não houver uma liderança numa empresa se acaba. Ou qualquer tipo de sociedade, se não houver uma liderança, ela se acaba. Se cada pessoa não tiver o seu papel e não exercer bem o seu papel, ela se acaba. Então a família, que é a instituição primeira da sociedade, é a família. É a instituição principal que Deus estabeleceu, que serve como base na sociedade. Através da família é que surgem todas as outras instituições humanas. Empresas, sociedade, escola, trabalho, universidade, tudo vem da família. Se a família for mal, todo o resto da sociedade vai mal. Se na família as coisas não acontecerem bem, todo o resto vai mal. Então Deus estabeleceu princípios para que as coisas funcionem corretamente e tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Então, o primeiro que a gente vê aqui com relação ao homem é que o homem foi colocado como líder no lar, foi colocado como cabeça. É por isso também que no jardim o homem teve a responsabilidade maior quando pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chamou quem primeiro para poder conversar? Adão. Deus chegou e perguntou: Adão, onde tu estás? Deus primeiro chamou a responsabilidade do homem, porque ele tinha a responsabilidade sobre a família dele. Ele era o líder da casa. E Deus deu a função a ele, a responsabilidade de permanecer obediente. E ele não obedeceu, por isso Deus chama ele a responsabilidade. Tudo isso mostra como um homem tem esse papel de liderança na casa. Agora é importante a gente entender uma coisa. Hoje em dia, muita gente não compreende o que significa isso. Muita gente não compreende o que é essa liderança. Por causa desse mau entendimento das pessoas, tanto de homens como de mulheres, há muito prejuízo nas famílias hoje. Primeira coisa que a gente vê acontecendo, muitos homens não compreendem o que significa ser um líder na casa. Eles acham que liderar, que ser o cabeça, é uma liderança opressora,
como se fosse um ditador. Tipo assim, olha, eu sou o cabeça, eu mando e você me obedece. Eu digo e você tem que fazer, porque quem manda aqui sou eu. Eu sou o líder aqui, eu sou o cabeça. Isso é um tipo de liderança não cristã, que não está de acordo com a vontade de Deus. Isso é um tipo de liderança de um ditador, de alguém que não tem amor, de alguém que gosta de oprimir as pessoas, que gosta de humilhar as pessoas. Isso é um exagero na liderança que Deus deu ao homem. Deus não deu a liderança para o homem para ele oprimir a mulher, para ele menosprezá-la, para ele humilhá-la, para ele fazer pouco dela, para ele tratar ela como se fosse uma escrava, uma empregada, uma serviçal, que vive para poder servi-lo, para fazer todas as suas vontades e os seus querer, e que se ela não obedecer, ela está sendo insubmissa. Ela tem que obedecer todos os seus caprichos e desejos, e independente de ser vontade de Deus ou não, ela tem que estar ali sempre pronta para fazer tudo o que ele quer, porque ele acha que ele é que manda, que ele é o cabeça, então ela tem que sempre baixar a cabeça e nunca questionar nada. Não é esse tipo de liderança que a Bíblia está falando aqui. Por causa desse mau entendimento também, e pelo fato de muitos homens não saberem exercer essa liderança, tem muita mulher revoltada nas famílias e acaba não entendendo o seu papel de auxiliadora e acaba não querendo se submeter à liderança desse homem, porque ele é um truculento, um cavalo, parece um animal que não sabe tratar a mulher com amor, e naturalmente a mulher foge da submissão a essa liderança. E ninguém quer se submeter a uma liderança desse jeito. Alguém que trata mal, que fala com grosseria, que não tem educação, que não tem amor, que não segue os princípios de Deus. Então muitas mulheres hoje estão revoltadas com os homens. E até o movimento feminista que a gente vê hoje no mundo, da mulher querendo ser igual ao homem nos papéis, não no sentido de valor, porque em valor elas são iguais, mas muitas mulheres hoje querem ser iguais nos papéis, exercer a mesma função que o homem exerce. Muito disso é por causa da revolta que as mulheres têm pela maneira como os homens a tratam, porque tratam tão mal, com tanto machismo, que isso acaba fazendo com que as mulheres se revoltem e vão para um outro extremo e não querem nunca se submeter aos seus maridos e reconhecer a liderança deles. Agora, se eles exercerem uma liderança do jeito que Jesus ensina, que é a maneira como a gente vai ver aqui, como é que é essa liderança que o homem tem que exercer, se eles exercerem a liderança desse jeito, com certeza as mulheres vão ter muito mais prazer de se submeter a uma liderança sim, e a casa vai ter muito mais harmonia. Então é importante que os homens compreendam essa vontade de Deus, como é que é essa liderança. Primeira coisa, essa liderança não é baseada na opressão, mas no serviço, tomando como exemplo a liderança de Cristo. A gente vê no mesmo versículo 23, que diz assim, que Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, como foi que Cristo exerceu a liderança dele na igreja, com os seus discípulos, quando estava aqui na terra? Jesus nunca oprimiu ninguém. Jesus nunca humilhou. Jesus nunca tratou como um ditador. Jesus ele sempre tratou com amor. E a sua liderança era baseada no serviço. O que Jesus mais fez foi servir as pessoas. A sua liderança era uma liderança de serviço, onde ele se entregava para servir, para se doar, para fazer o bem às pessoas. A função dele de Salvador é uma função de liderança baseada no serviço. A sua função de salvar a humanidade foi um serviço que ele prestou à humanidade. Foi o maior serviço que ele prestou. Ele deu a sua vida como oferta para a salvação de muitos. E foi assim que Jesus liderou as pessoas, servindo-as, procurando o bem delas, procurando tratá-las com amor e com dedicação. Então a primeira coisa, a liderança do homem não é para oprimir, não é para machucar, não é para mandar. A liderança do homem é para servir a mulher. É para abençoar a vida da mulher. É para que a mulher se torne tudo aquilo que Deus deseja que ela se torne.
para que a própria família cresça, seja abençoada, seja uma família próspera em todos os sentidos. Se ele exerce uma liderança servindo, todos aqueles que ele lidera vão ser abençoados e vão crescer baseado nesse serviço, assim como Jesus fez. Jesus passou a vida dele toda servindo. Enquanto ele curava, enquanto ele fazia milagres, enquanto ele fazia o bem, enquanto ele aconselhava as pessoas, quando ele ajudava as pessoas, quando ele alimentava as pessoas, quando ele morreu na cruz, em tudo isso ele estava exercendo a sua liderança como mestre, mas era uma liderança de servir, de se doar. Se os homens hoje entendessem que eles são chamados como líderes, não é para mandar, para as mulheres servirem a eles como empregadas, mas que eles, como líderes, venham servir a sua mulher e aos seus filhos, para que a sua mulher e os seus filhos sejam uma bênção, se tornem tudo aquilo que Deus deseja para eles, para que a família vá bem, para que a família cresça, para que a família seja abençoada. Se os homens entendessem isso, as famílias hoje eram outras. Se os homens entendessem que Deus colocou eles ali como líder, para que eles possam servir a sua família, para que eles possam abençoar a sua família. Foi assim que Jesus fez em toda a sua vida. Outra coisa que a gente vê também, que essa liderança é exercida em amor. É uma das principais características da liderança do homem, é que é uma liderança exercida em amor. O amor é a base de tudo na vida cristã. E não podia ser diferente na família, inclusive na liderança do homem. Se o homem exercer uma liderança sem amor, ele vai estar falhando na sua posição como líder diante de Deus. A sua liderança tem que ser uma liderança baseada em amor. O amor de Deus no seu coração tem que motivar todas as suas atitudes, tudo aquilo que ele faz, a maneira como ele trata a mulher, a maneira como ele trata os filhos, a maneira como ele se comporta como líder. Se as suas atitudes não forem baseadas em amor, ele está falhando como líder. Porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que sem amor a gente não seria nada. De nada valeria tudo que a gente faz. E o próprio Jesus, tudo que ele fez motivado por amor. Era o amor ágape, o amor incondicional de Deus. Aquele amor que faz o bem, mesmo quando a outra pessoa não lhe faz o bem. É aquele amor que leva você a se doar, mesmo quando o outro não agradece ou não se doa de volta, você mesmo assim se doa. É aquele amor que está sempre pronto a ajudar, a abençoar, a ser bondoso, misericordioso, gracioso, a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para que a outra pessoa seja abençoada, para que a outra pessoa seja feliz. Esse é o amor. A gente vê aqui no versículo de número 25 de Efésios o seguinte: maridos, amai vossa mulher. Olha que Paulo dá uma ordem aqui. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só o que Paulo diz aqui. Maridos, amem a sua mulher, como também Cristo amou a igreja. É uma ordem que Paulo dá. Ele não está dando uma opção para o marido. Ele está dizendo, olha, você é o cabeça. Ame a sua mulher. Trate ela com amor. E aí ele se baseia essa ordem dele em quê? No exemplo de Cristo, quando ele diz, como também Cristo amou a igreja. Então Jesus amou a igreja. E qual foi a maior prova de que Jesus amou a igreja? Como diz aqui, ele se entregou por ela. Jesus amou tanto a igreja que ele deu a vida dele pela igreja, pela sua noiva. Mesmo quando nós não estávamos nem aí para Deus, quando a gente nem se preocupava com Deus e obedecer a Deus, mesmo assim Jesus nos amou. Quando nós éramos inimigos, Jesus mesmo assim entregou a vida dele por nós, se sacrificou, se humilhou naquela cruz, sofreu tanto, tudo isso porque nos amou, mesmo a gente não o amando, mas ele se entregou para nos salvar. Isso foi a maior prova de amor
daquele que é o cabeça da igreja, que a sua liderança foi baseada em amor. Ele se entregou pela igreja. E aí, é uma coisa que os maridos deveriam se perguntar, né? Você está realmente amando a sua mulher? Você está realmente se entregando por ela? Você está realmente dando a sua vida pela sua mulher? Você tem se sacrificado por ela? Você vive em função de abençoar a vida dela, de querer ver ela bem, de querer ver ela feliz? Ou você não está nem preocupado como é que ela está, como é que ela vive, como é que ela anda, se ela está bem, se ela não está bem, se ela está seguindo a Deus, se ela não está, se a família está bem ou não? Porque tem muito marido que ele só se preocupa consigo mesmo. Se ele está bem, ele nem se importa se a família está bem, se a mulher está bem. O amor dele é egocêntrico, ele só ama a si mesmo. Mas ele acha que é o cabeça, ele acha que é líder. Ele não está sendo um líder de fato, ele não está sendo um cabeça de fato, porque ele não está amando. Quando você não ama, você não está exercendo a liderança do jeito que Cristo deseja que você exerça. O versículo 28 também diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ou seja, o marido tem que amar a sua mulher do jeito como ele ama a si mesmo. Ah, se os homens parassem para olhar para si mesmos e pensar, será que eu amo a minha esposa do jeito que eu me amo? Será que do jeito que eu me preocupo comigo, com as minhas necessidades, eu me preocupo com ela? Se ela está bem, se ela não está? Porque esse é o amor. É o amor que leva você a olhar para sua mulher do jeito como você olha para você. Porque não há ninguém que despreze o próprio corpo, a própria vida. Então, se você ama a si mesmo, você tem que amar aquela que é uma só carne com você. Isso é a liderança que Paulo fala aqui. É uma liderança exercida em amor. É aquele amor de Deus no coração da pessoa, o amor de Cristo dentro da pessoa, aquele amor incondicional. E aí, os maridos deveriam refletir, né? Será que eu realmente amo a minha esposa? Eu quero mostrar aqui agora como o homem exerce essa liderança amorosa. Eu quero ser mais específico aqui. Como é que o homem faz para exercer essa liderança na sua casa com a sua mulher? Como ele ama a sua mulher? Primeiro, suprindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais da mulher. No sentido físico, alimentando ela e protegendo, como diz lá no versículo 29 do capítulo 5, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para os maridos: que ninguém odeia a sua própria carne, ou seja, ninguém trata mal a si mesmo. Todo mundo procura se beneficiar, se tratar bem. Então, se a sua mulher é uma só carne com você, é o que ele está dizendo aqui, como a sua esposa é uma só carne com você, você tem que tratar ela da maneira como você trata a si mesmo. E como é que você trata a si mesmo? Você alimenta e você cuida do seu corpo. Todo mundo busca alimento para si, cuida do seu próprio corpo, da sua saúde, do seu bem-estar. Então Paulo está dizendo, você, homem, tem que fazer a mesma coisa com a sua mulher. Assim como você alimenta a si mesmo e cuida de si mesmo, você tem que alimentar a sua mulher e protegê-la, como ele diz aqui, como Cristo faz com a igreja. Jesus, ele alimenta a igreja, ele protege a igreja, ele supre as necessidades da sua igreja. Dia após dia, ele alimenta com a sua palavra, ele alimenta com o seu amor, com a sua dedicação, com o seu cuidado, todos os dias protegendo, amando, cuidando, suprindo todas as necessidades da sua igreja. É o que Cristo faz pelo seu povo. Todos os dias, ele faz isso pela sua noiva, que é a sua igreja. Então o que que Paulo está dizendo? Em outras palavras aqui, que os maridos também devem fazer isso pelas suas mulheres. Devem alimentar e proteger elas. Desde o início, Deus colocou sobre o homem a responsabilidade de ser o supridor, o provedor da casa. Aquele que precisa trabalhar. A gente vê lá em Gênesis 2,15,
que a palavra de Deus diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2,15. Era a responsabilidade do homem cultivar e guardar o jardim. Em Gênesis 3,19, como consequência do pecado, Deus diz assim para o homem: no suor do rosto comerás o teu pão. Então, sobre o homem sempre esteve a responsabilidade, desde o início que Deus colocou, de trabalhar para suprir a necessidade da família, de trabalhar para suprir tudo aquilo que a família precisa. Essa é uma responsabilidade do homem, que Deus deu ao homem. É uma responsabilidade dele como líder. Isso não quer dizer que a mulher está proibida de trabalhar. A gente vê em Provérbios 31, que eu vou já ler alguns versículos, que fala que a mulher, ela exercia alguns tipos de trabalhos, alguns tipos de atividades. A mulher pode auxiliar o seu marido nessa função também. Não, isso não se constitui um pecado. Só que a responsabilidade foi dada ao homem. O homem é que tem o papel, primeiramente, de suprir as necessidades da sua família. Infelizmente tem muito homem preguiçoso, né, que às vezes não quer trabalhar, joga tudo nas costas da mulher, para que a mulher venha ter a responsabilidade sobre a casa, para que a mulher venha suprir tudo. Ele quer que a mulher cuide de casa e ainda trabalhe fora e cuide dos filhos, faça tudo. Enquanto ele muitas vezes passa o dia em casa, assistindo televisão, deitado numa rede, sem fazer nada, não vai atrás de emprego, não faz nada, porque ele acha que não tem nada para fazer, que ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas ele tem a responsabilidade diante de Deus de suprir as necessidades da sua família. Como Cristo, que é o cabeça da igreja, supre as necessidades da igreja. Então a mulher pode auxiliar ele nisso. Só que ele é que tem essa responsabilidade. Infelizmente, o que às vezes acontece hoje é que os valores estão tão distorcidos que às vezes o homem não quer trabalhar e a mulher toma para si a responsabilidade que é do homem e acaba sustentando a família. E é colocado sobre ela uma carga que Deus nunca intencionou, nunca quis colocar. Essa responsabilidade é do homem. E a mulher acaba, às vezes, tomando essa responsabilidade para si. Às vezes também, por causa dos conceitos modernos, feministas, né, muitas mulheres querem exercer o mesmo papel do homem, porque acham que se não exercerem esse papel, elas vão estar sendo inferiores. Mas o fato dela não trabalhar não significa que ela é inferior, apenas ela exerce uma função diferente na casa. Mas se ela vier a trabalhar, isso não é pecado, desde que a família não seja prejudicada por isso. Por exemplo, às vezes algumas famílias são prejudicadas porque quando a mulher trabalha, a responsabilidade da criação dos filhos é terceirizada, é dada para outras pessoas, para pessoas que não são nem da família muitas vezes, ou que às vezes são da família, mas que não têm os mesmos valores cristãos, que não caminham com Deus e acabam ensinando coisas para os seus filhos que você não gostaria. Então, quando a família é prejudicada, principalmente quando os filhos estão sendo prejudicados, pelo fato da mulher também trabalhar e o homem também trabalhar, é um caso a se pensar, será que vale a pena ferir esse princípio e deixar os filhos abandonados ao cuidado de outras pessoas que não vão educar bem os seus filhos, que não vão cuidar bem deles, e os seus filhos também vão sentir a falta que os seus pais vão fazer, principalmente da figura da mãe. E a idade, principalmente quando os filhos são pequenos, é a idade que os filhos mais precisam desse cuidado da mãe. E infelizmente muitas mulheres optam por trabalhar e deixar os seus filhos praticamente abandonados aos cuidados de outra pessoa. Então, quando a gente não exerce os nossos papéis, a família acaba sendo prejudicada. O ideal de Deus é que o homem seja o supridor e que a mulher seja a sua auxiliadora. Então essa é a vontade de Deus. Então isso pode haver uma leve mudança nisso? Pode, desde que não prejudique a família. Outra coisa que o homem deve entender no seu papel de líder, como ele deve suprir as necessidades da mulher, como a palavra de Deus fala.
que ele deve alimentar e cuidar dela. Isso também não só num sentido físico e material, mas também num sentido emocional. A mulher ela tem necessidades emocionais. E uma coisa que todo marido deveria se perguntar: como é que está a sua esposa? Como é que está a minha esposa? Será que a minha esposa está bem emocionalmente? Será que eu tenho suprido as necessidades emocionais dela? Porque quantas mulheres não estão nos seus casamentos destruídas? As mulheres estão acabadas, às vezes, emocionalmente dentro de casa, vivendo uma vida de medo, de baixa autoestima, de uma vida de solidão, de tristeza, de infelicidade, de desânimo, mulheres frustradas, mulheres carentes, mulheres que não são amadas, mulheres que não são cuidadas, mulheres que não têm carinho, mulheres que não têm afeição, que o homem não supra as suas necessidades emocionais de maneira nenhuma. E o homem às vezes acha que porque está dando a comida em casa, ele acha que isso já é o bastante. Ele acha que porque está suprindo essa necessidade física da mulher, dando dinheiro e dando comida, ele acha que por causa disso, ele está suprindo a necessidade da mulher. Só que muitas vezes a mulher está com outra carência. A mulher está com a carência emocional. A mulher está com a carência de amor, de afeto, de carinho, de ser suprida na sua área emocional. Emocionalmente ela está doente, emocionalmente ela está mal, ela está depressiva, ela está indo de mal a pior. E muitos homens não estão nem aí para suas esposas, não estão nem preocupados com a maneira como as suas esposas estão vivendo. Estão falhando como líderes, como cabeça da sua família, se não estão suprindo as necessidades delas, cuidando das suas emoções, cuidando do coração da sua esposa, de como ela está se sentindo como mulher. Porque, maridos, se a sua mulher é uma mulher infeliz, triste, amargurada, depressiva, com certeza você não está cumprindo o seu papel. Com certeza você está falhando como marido. Você tem uma responsabilidade grande nisso. É claro que cada pessoa tem a sua responsabilidade pessoal, mas muitas vezes a mulher é assim no casamento porque o marido não supre as suas necessidades de afeto, de carinho, de amor. E a mulher acaba não se tornando tudo aquilo que ela poderia ser. Uma mulher realizada, com a autoestima elevada, uma mulher feliz, uma mulher que se sente amada, que se sente bem no seu lar, que tem carinho, uma mulher que se sente acolhida, que se sente cuidada, que se sente protegida. Muitas mulheres não se sentem assim. E aí depois, quando a bomba explode, a mulher pede o divórcio e quer se separar, o homem fica surpreso. Mas por quê? Por que você quer se separar de mim? Eu dou tudo que você precisa. Eu dou comida, eu dou roupa, eu dou tudo que você quer, eu dou. Mas não dá o principal, não dá amor, não dá carinho, não dá afeto. E a mulher precisa muito mais do que comida e roupa. A mulher precisa ser amada, ser cuidada, precisa ser bem tratada. Jesus, ele cuida do coração da sua igreja, do coração do seu povo. Jesus, ele ama, ele trata bem, ele consola, ele levanta aquele que está abatido, ele cuida do que está cansado, ele cuida do que está triste, ele levanta o que está doente emocionalmente, ele tira a angústia, ele tira a ansiedade, tira medo, tira depressão, tira tristeza, ele torna a pessoa uma pessoa feliz, realizada, alegre, plena, uma pessoa satisfeita. É isso que o homem precisa fazer pela sua mulher. Outra coisa, o homem tem que levar a mulher a crescer espiritualmente. Você, marido, tem a responsabilidade de cuidar da sua mulher no sentido espiritual, de suprir as necessidades espirituais dela. Olha só o que Cristo faz pela igreja. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que Jesus faz pela igreja. Jesus supre as necessidades espirituais da igreja, para que a igreja seja santa, seja sem defeito, e no dia da volta de Cristo ela esteja santa e irrepreensível na presença de Cristo. Ele está a cada dia cuidando da sua igreja para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela se torne tudo aquilo que Ele deseja para ela, no sentido espiritual. Cristo cuida, Ele santifica, Ele faz a sua igreja crescer. Então é claro que o marido não tem esse poder de fazer a sua mulher crescer. Não é ele que transforma, mas ele, como líder da casa, ele tem que ter o cuidado de providenciar todo o necessário para que a sua mulher cresça espiritualmente. Você, marido, é responsável pelo crescimento espiritual da sua mulher, de fazer ela se tornar uma mulher de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, segundo a imagem de Deus. É sua responsabilidade ensinar a palavra para ela, aconselhar, edificar, orientar, para que ela amadureça, para que ela se torne como Cristo, para que ela seja parecida com Cristo. Você tem essa responsabilidade diante de Deus. E um dia você vai prestar contas a Deus de como você cuidou da sua mulher. Um dia você vai chegar diante de Deus e Deus vai perguntar: como foi que você cuidou da minha filha, que eu dei para você, para que você fosse uma só carne com ela? E o que você vai dizer diante de Jesus? Porque Jesus ama a filha dele, que é a sua esposa, e ama você também, que é filho dele. E você vai prestar contas de como você tem cuidado dela. E se ela não cresce espiritualmente, se ela não amadurece, se ela não tem conhecimento de Deus, se ela não é uma pessoa de Deus, ela tem responsabilidade sobre isso? Sim. A responsabilidade maior pesa sobre ela. Mas se você não fez a sua parte de orientar, você foi omisso diante de Deus, e Deus vai cobrar de você a sua omissão também como líder, que você deveria ser o líder espiritual dela. Então essa é a maneira que o homem deve ser como líder. Ele tem que exercer essa liderança em amor, amando a sua esposa, para que a sua esposa possa se tornar tudo aquilo que Deus deseja para ela e a família possa sim ser abençoada.